Olá, alunos. Essa é uma pequena videoaula com uma revisão de técnicas de resolução de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Na nossa última aula presencial, eu deduzi todas as soluções possíveis dos problemas que a gente vai enfrentar aqui em vibrações, tá? Então, se você não foi na aula, pede para um colega aí, que você vai ter todas as deduções. Nessa videoaula eu vou focar diretamente já nas soluções e na aplicação dessas soluções, tá? Todo o desenvolvimento teórico foi feito em sala de aula, tá? Então você pega com colegas caso você não tenha. Então, basicamente, nessa aula a gente vai trabalhar com equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. A característica ou o tipo de equação que a gente vai resolver, melhor dizendo, é uma equação desse tipo aqui, ó. A d ao quadrado do x dt2 mais b dx dt mais cx igual a zero. Nesse caso, a equação é diferencial porque aparecem derivadas nessa equação. Ela é de segunda ordem porque a ordem da maior derivada é 2. Ela é com coeficientes constantes porque a gente vai supor que A, B e C são constantes. E ela é homogênea porque nesse caso ela é igual a zero. Fazendo um paralelo com essa equação e o problema de vibrações que a gente está estudando nesse curso, esse tipo de equação ela vai aparecer no caso de uma oscilação amortecida, tá? Sem uma força externa. Uma oscilação livre e amortecida. Tá? Então, como a equação diferencial de segunda ordem tem essa cara aqui, isso aqui que eu vou falar você sempre vai fazer. Você sempre vai supor uma solução desse tipo. Tá? Desde que a equação tenha essa cara aqui. Ó. Seja uma constante vezes a segunda derivada, mais uma constante vezes a primeira derivada, mais uma constante vezes a função que você quer determinar. Tudo isso tem que ser igual a zero. A equação tem que ser homogênea. Então, esse tipo de solução só vai servir para a equação homogênea. Retomando a equação e utilizando a solução que a gente sempre vai supor como solução dessa equação diferencial, qual é o procedimento? O procedimento vai ser o seguinte: uma vez que você conhece o tipo de solução, você precisa derivar essa solução duas vezes, substituir nessa posição, derivar essa solução uma vez e colocar no lugar dessa primeira derivada, e pegar a própria solução e colocar no lugar do x. Tá? Então, para começar esse processo, partindo da solução, vou fazer a primeira derivada dessa solução. Então, vou derivar essa função aqui. Ó. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Depois eu derivo o expoente dela aqui. Nesse caso, derivada com relação a t, sobrou só o r. Então, ele aparece aqui na frente multiplicando. Se eu fizer agora a segunda derivada, eu derivo essa função aqui agora. Mesma coisa, derivada da exponencial é a própria exponencial, depois eu derivo o expoente dela. Cai um r, já tinha um r aqui, fica r ao quadrado elevado a rt. Agora eu pego esse resultado, substituo no lugar da segunda derivada, esse resultado aqui no lugar da primeira derivada, e a própria solução, a própria função aqui no lugar de x. Depois que eu fizer isso, essa equação, que era uma equação diferencial, passa a ser uma equação desse tipo aqui. Ó. Perceba que o elevado a rt aparece em todos os termos. Se eu colocar ele em evidência, eu vou ter a seguinte coisa. Ó. A r ao quadrado mais br mais c vezes a exponencial tem que ser igual a zero. Como a função aqui exponencial ela nunca vai ser igual a zero, a única coisa que pode ser zero é o que está aqui entre parênteses. E essa coisa aí, a gente chama de equação característica. Então, partindo dessa equação característica, a gente vai estudar três casos de soluções de equação diferencial. No caso onde as raízes dessa equação são reais e distintas, o caso onde as raízes são complexas conjugadas e o caso onde as raízes são repetidas. O primeiro caso, quando as raízes são reais e distintas, é o caso onde o delta é igual a zero.
Então, partindo aqui da equação característica, resolvendo essa equação característica, que é uma equação do segundo grau, utilizando Bhaskara, a solução disso é o quê? Menos b sobre 2a mais ou menos raiz quadrada do b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Lembrando que b ao quadrado menos 4ac é o nosso delta. Como nesse caso eu estou falando que o delta é positivo, é maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais e distintas, dadas por essas expressões. E quando você chegar na equação característica e as raízes forem reais e distintas, a solução dessa equação sempre vai ser dessa forma. X de t vai ser igual a uma constante C1 elevado a R1t, mais uma constante C2 elevado a R2t. Sendo R1 e R2 as raízes da minha equação do segundo grau, e C1 e C2 são constantes que você vai determinar a partir das condições iniciais do problema. No caso, quando a gente estiver trabalhando com problemas de valor inicial. Um exemplo de resolução de equação do primeiro caso é uma equação desse tipo aqui, ó. d ao quadrado x dt2 mais 5 dx dt mais cx igual a zero. Então, supondo a solução do tipo exponencial e elevado a igual a rt, e fazendo as derivadas como eu apresentei na tela anterior, a gente chega partindo dessa equação para a seguinte equação característica. Então, eu saio de um problema de resolver uma equação diferencial e passo para um problema onde eu vou resolver uma equação algébrica. Resolvendo essa equação, utilizando Bhaskara, eu chego em duas raízes reais e distintas. O R1 nesse caso, menos 2, o R2 menos 3, tá? Como é que a gente fez isso aqui, ó? Menos b, que é o 5, sobre 2a, no caso a igual a 1, mais o que? Raiz quadrada do b ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, que dá 24. Então, raiz de 1 é 1 sobre 2. Então, nesse caso aqui vai ficar menos 2, o R2 menos 3. Uma vez que eu sei que a solução vai ser sempre desse tipo, me basta agora fazer o quê? Substituir no lugar do R1 a raiz que eu encontrei R1 e no R2 a raiz que eu encontrei R2. Então, a solução geral dessa equação é dada por essa função aqui, x de t igual a C1 elevado a menos 2t, mais C2 elevado a menos 3t. Essas constantes você só vai determinar quando você tiver um problema desse tipo aqui, ó, igual que eu estou colocando agora. Se tiver as condições iniciais. Se a gente estiver pensando do ponto de vista de vibrações, tá? Colocando um significado físico nessas soluções aqui, seria no caso x de t igual a 0 igual a 2 significa o quê? A posição inicial da partícula é igual a 2. E o x ponto em t igual a 0 igual a 3 significa o quê? A velocidade inicial da partícula é igual a 3. Tá? Então, agora a gente consegue determinar quem é C1 e C2, desde que sejam dadas essas condições iniciais. X de t igual a 0 e x ponto de t igual a 0. Aplicando aqui a primeira condição inicial, ou seja, x de t igual a 0 tem que ser igual ao quê? C1, onde tiver t eu coloco 0. Ó. No t aqui apareceu eu coloquei 0, no outro t igual a 0, mas o que acontece? O x, quando t for igual a 0, vale quanto? Vale 2. Então, toda essa função aqui vai ser igual ao quê? A 2. Então, dessa primeira condição, a gente chega na seguinte solução. C1 mais C2 é igual a 2. Eu tenho duas incógnitas e uma equação. Por enquanto, eu não consigo determinar quem é C1 e C2. Agora eu vou aplicar a segunda condição. X ponto de t igual a 0 tem que ser igual ao quê? 3. Só que para fazer isso eu preciso partir da solução aqui e fazer uma derivada dessa função, que é o que está aqui embaixo. Ó. Derivada desse primeiro termo. A derivada da exponencial é a própria exponencial, aí eu derivo o expoente. Então fica menos 2c1 elevado a menos 2t. E a mesma coisa eu faço para outra parcela lá. Menos 3c2 elevado a menos 3t. Agora eu aplico a condição. X ponto
em t igual a 0 é igual a 3. Então, onde tiver t eu coloco 0, então ficou 0 aqui em cima, 0 aqui em cima. O que sobrou dessa equação? Menos 2c1 menos 3c2 é igual a 3. Agora eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas. Agora eu posso determinar quem é um C1 e C2. Nesse caso aqui, ó, vou dar uma dica. Se você multiplicar essa equação aqui por 2 e somar as duas equações, você determina facilmente que C1 é igual a 9 e C2 é igual a menos 7. Agora eu pego essa solução que estava escrita dessa forma aqui e substituo o C1 e o C2. Então a solução final desse meu problema de valor inicial é x de t igual a 9 e elevado a menos 2t, menos 7 e elevado a menos 3t. Então isso aqui é um exemplo do primeiro caso. O segundo caso que a gente vai ver agora é quando delta for menor que zero, ou seja, no caso onde você tem raízes complexas conjugadas. Mais uma vez eu repito, todas essas soluções foram deduzidas na sala de aula, tá? Então a aula aqui é só uma aplicação, algo mais direto. Então todo o desenvolvimento teórico foi dado na sala de aula. Então partindo já da equação característica, esse tipo de caso aqui é o caso onde o delta é menor que zero, ou seja, o valor que está aqui dentro da raiz, ele vai ser um valor negativo. Nesse caso a gente vai ter duas raízes, que a gente pode escrever da seguinte forma, ó. Como isso aqui vai ser um número complexo conjugado, eu posso escrever esse número como uma parte real e uma parte imaginária. É complexo conjugado porque aqui eu tenho um sinal que muda, aqui é positivo e aqui negativo. Tá? Então, se você comparar essa solução com essa, você facilmente verifica o quê? Que o lambda aqui é igual a menos b sobre 2a, que é o mesmo lambda daqui de baixo, menos b sobre 2a. Esse i aqui está representando que é um número imaginário. Então, como o valor aqui desse delta ele é menor do que zero, é negativo, a raiz de menos 1 é igual a i. Então, sobra aqui dentro em módulo o valor dado por essa relação aqui, menos b sobre 4c. E esse valor aí, dividido por 2a, é o que a gente chama aqui nesse caso de μ. Tá? Então está representando a raiz sobre o 2a aqui. A mesma coisa em cima, a mesma coisa aqui embaixo. E mais uma vez, na sala de aula eu já demonstrei, depois de alguns cálculos, que quando você chegar nesse tipo de problema, onde o delta for menor do que zero, a solução geral da equação é sempre desse tipo, C1 elevado a lambda t cosseno de mt mais C2 elevado a lambda t seno de mt. Resolvendo um caso onde o delta é menor do que zero, por exemplo, essa equação diferencial aqui. Del quadrado do x dt2 mais dx dt mais x é igual a zero. A equação característica dessa equação diferencial é dada por r quadrado mais r mais 1. Aplicando o básico para chegar nas raízes dessa equação do segundo grau, a gente pode escrever ela dessa forma. Daqui eu vou tirar aqui uma raiz, vai ser igual a menos meio mais i raiz de 3 sobre 2. E a segunda raiz, menos meio, menos i raiz de 3 sobre 2. Então, lembrando, ó, a parte real do meu número complexo aqui vai representar o lambda da minha equação. E a parte imaginária aqui, ó, retirando o i, vai ser o μ da minha equação. Conhecido as duas soluções, a gente sabe que a solução vai ser sempre dessa forma. Então, vou reescrever essa solução, levando em conta agora o valor de lambda e o valor de μ. Então, vai ficar C1 elevado a lambda. Lambda é o quê? Menos meio. Cosseno de μ. μ é o quê? Raiz de 3 sobre 2. E a mesma coisa aqui. C2 elevado a lambda, que é menos meio, seno de μ. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Aqui faltou colocar um t. Então, na hora que você estiver estudando aí, você acrescenta um t aqui. Ó. Cosseno de μt, seno de μt.
tá? Que é o que está aparecendo aqui em cima, tá vendo? Aqui apareceu o T, na hora de colocar aqui embaixo eu esqueci de colocar. Mas aqui tem um T e aqui também tem um T. Terceiro caso aqui, ó, quando delta for igual a zero. Quando delta for igual a zero, a gente já viu também na aula, que é o caso onde a gente tem as raízes repetidas. Aí eu usei uma técnica chamada lá, redução de ordem, para determinar qual é a solução. E a gente viu, depois de alguns cálculos, que a solução desse tipo de equação é dessa forma aqui, ó. X de t, C1t mais C2 vezes e elevado à raiz, que é igual nos dois casos aqui. Menos b sobre 2a vezes t. Resolvendo uma equação desse tipo, d ao quadrado de x mais 4dx dt mais 4x igual a zero, eu vou ter o que aqui? Ó? A equação característica, partindo da equação diferencial, é dado por r ao quadrado, 4r mais 4 igual a zero. Quando eu for tirar as raízes dessa equação, eu vou chegar que R1 é menos 2 e R2 também é igual a menos 2. Então as raízes são repetidas. Se a raiz é repetida, a solução vai ser sempre dessa forma aqui, ó. X de t, C1 vezes t mais C2 e elevado a menos 2t. Menos 2 porque nesse caso a raiz foi menos 2. Agora vamos aplicar uma condição, as condições iniciais, um problema de valor inicial, para chegar no valor das constantes C1 e C2. Então, x quando t for igual a 0 é igual a 1, x ponto quando t for igual a 0 é igual a 2. Partindo aqui da primeira condição, eu pego essa função aqui e simplesmente coloco no lugar de t, 0 igual essa função a 1. Quando a gente faz isso, o que acontece? Ó, C1 vezes 0, isso aqui zera. Sobrou o que dessa equação? C2 vezes 1 é igual a 1. Então, C2 é igual a 1. Para eu aplicar a segunda condição inicial aqui, eu vou precisar da derivada dessa função. Mas para facilitar, eu vou fazer o que? A distributiva aqui, ó, e escrever a função aqui embaixo para a partir dessa função fazer a derivada. Então eu fiz o que aqui? Ó, C1t vezes e elevado a menos 2t, que está aqui. C2 vezes e elevado a menos 2t, que também está aqui. Agora, derivando essa função aqui, ó, o que a gente tem? Lembrando que eu tenho aqui um produto de funções, então você tem que usar a regra do produto de derivada aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é o que está representado aqui. Aplicando agora a condição inicial, ou seja, quando t for igual a zero, a função que representa a derivada tem que ser igual a 2. Daqui eu chego na seguinte equação algébrica. C1 menos 2C2 é igual a 2. Só que o C2 já foi determinado a partir da primeira condição aqui inicial. Então, substituindo o valor de C2 nessa equação, a gente chega que C1 vai ser igual a 4. Agora eu retomo essa solução aqui e coloco as constantes que foram determinadas a partir da aplicação das condições iniciais. Então, a solução final da equação fica desse tipo aqui, ó. X de t, 4t elevado a menos 2t, mais 1 elevado a menos 2t. Bons estudos e até a próxima.